Olá meus irmãos, vocês estão no canal do PR, eu sou o Pastor Márcio e nós vamos de mais um vídeo nesse almoço e teologia com PR. Nós vamos continuar estudando sobre a autorrevelação de Deus. Nós vimos até aqui que Deus se autorrevelou a nós, porque se Deus não se revelasse a nós, nós não teríamos condições de conhecê-lo. Mas Deus, por sua graça e por sua misericórdia, fez isso. Ele se autorrevelou. E ele fez isso num processo que nós chamamos de inspiração. Deus separou 40 homens ao longo de milhares de anos para dar a esses homens a sua palavra. Deus escolheu um povo para se autorrevelar. E nós temos essa revelação de Deus, nós temos as Escrituras Sagradas. A própria Bíblia afirma para nós que ela é um texto inspirado da parte de Deus, é um livro sagrado. Se a Bíblia então é um livro sagrado, então a Bíblia é um livro extremamente confiável, porque ela é inerrante, porque ela é uma revelação de um Deus inerrante. Temos 40 autores humanos, mas o autor dos autores é o próprio Deus. E para que nós possamos compreender então a revelação de Deus, é necessário, em primeiro lugar, a iluminação do Espírito Santo. Não é possível interpretar as Escrituras sem o Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos entender para compreender a revelação é que não é possível compreender a Bíblia sem o Espírito Santo. A Bíblia é um livro espiritual. E, portanto, precisamos do Espírito de Deus para interpretar as Escrituras. Isso fica muito claro na própria Bíblia. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 14, a Bíblia diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Esse é o ponto de partida para entender a palavra de Deus. A palavra de Deus só pode ser entendida a partir do momento em que nós temos o Espírito Santo de Deus. É claro que nós evangelizamos para que homens naturais se convertam, mas esse processo de conversão também é uma ação do Espírito Santo, que regenera o coração do homem e faz com que este homem tenha condições de responder ao chamado do Evangelho com arrependimento e fé. E quando isso acontece, ele não é apenas justificado, mas ele passa a ser a habitação do Espírito. E a partir daí, ele terá condições de conhecer, de interpretar a palavra de Deus. Então, o primeiro passo para interpretar a palavra de Deus é ter o Espírito Santo. É ser iluminado pelo Espírito Santo. Mas também é necessário trabalharmos, também é necessário nós buscarmos essa interpretação. E talvez há muitas questões que nos atrapalham para interpretar a Bíblia. E a primeira coisa que queria destacar é que temos um conceito errado sobre a interpretação da Bíblia. Muitos acreditam que cada um pode ter a sua própria interpretação, mas isso não condiz com a realidade, isso não condiz com o propósito de Deus de se auto-revelar a nós. Precisamos compreender que a Bíblia é uma verdade de Deus e, portanto, uma verdade absoluta sobre nós. Então só cabe uma única interpretação das Escrituras. E o fato de nós divergirmos como denominações cristãs em certas questões e certas doutrinas, isso não quer dizer que há várias interpretações, mas pelo contrário, nós estamos labutando para compreender de forma correta as Escrituras. Então a primeira coisa que eu e você precisamos ter na tarefa de interpretar as Escrituras é tirar a ideia de que existem vários tipos de interpretação. Nós precisamos buscar qual é a correta interpretação das Escrituras. E talvez isso seja um reflexo da própria Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante trabalhou para que a Bíblia pudesse estar nas mãos das pessoas. Então possibilitou o livre exame das Escrituras. Isso significa que todas as pessoas deveriam ter acesso às Escrituras e examinar as Escrituras por si mesmo. Mas não quer dizer que haja uma livre interpretação. Livre exame não é a mesma coisa de livre interpretação. É por essa razão que logo após da Reforma Protestante vai surgir, então, o movimento das confissões de fé, que é uma tentativa de demonstrar como um grupo denominacional crê a respeito das Escrituras, uma tentativa de proteger os cristãos para que eles então não sejam levados por uma interpretação errada da palavra de Deus e a partir daí criem heresias e creiam num falso Deus que não é o Deus revelado da palavra. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos saber é que há uma única interpretação e que nós devemos labutar e trabalhar para compreender. E como é que a gente vai fazer isso? Tirando, então, em primeiro lugar, os mitos. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos tirar da cabeça. Mas há outros mitos e falácias que atrapalham a interpretação. E eu quero mostrar nesse vídeo para você que essas falácias podem atrapalhar você no desejo, na tarefa de interpretar corretamente a Bíblia.
Uma segunda coisa que você precisa tirar da cabeça é que apenas pastores e teólogos devem interpretar a Bíblia. Isso é uma falácia, porque você, embora não seja um pastor, embora não seja um teólogo, você tem as Escrituras nas suas mãos, e se você aplicar as regras corretas de interpretação e buscar a iluminação do Espírito Santo, você conseguirá interpretar a palavra de Deus. Então essa é uma falácia, que apenas pastores e teólogos podem interpretar a Bíblia. Uma segunda falácia é: a Bíblia é muito complicada de se aprender. Embora a Bíblia tenha alguns textos difíceis de interpretação, que vai requerer um esforço maior para compreendermos, podemos dizer que a maior parte das Escrituras, a interpretação ela é simples de se fazer, o texto é acessível e facilmente compreendido para aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo. Então, nós não deveríamos nos limitar, mas buscar compreender as Escrituras. Nós aprendemos tantas coisas difíceis na vida, nós somos levados a compreensões de questões tão complicadas. Então nós não deveríamos nos limitar, nós não deveríamos nos restringir, mas pelo contrário, ter interesse de aprender, porque a maior parte das Escrituras nós conseguiremos compreender com o mínimo de esforço e com a iluminação do Espírito. Mas há uma terceira falácia: não preciso interpretar a Bíblia porque eu tenho o Espírito Santo para me guiar. Essa também é uma falácia, um mito. O fato de nós termos o Espírito Santo não significa que não haja a dedicação para interpretar corretamente. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos da iluminação, mas também precisamos corretamente interpretar a Bíblia, se esforçar para aprender as regras da hermenêutica, para que façamos uma exegese correta do texto, para que a gente extraia então a mensagem de Deus para o nosso coração. Precisamos sim da iluminação do Espírito, mas também precisamos interpretar as Escrituras, porque embora a Bíblia seja um texto sagrado, um texto espiritual, ela foi escrita por homens, e nesse processo de inspiração, Deus respeitou a cultura, Deus respeitou o contexto histórico da época, Deus respeitou cada autor nesse trabalho de escrever a revelação. Então é muito necessário aplicarmos as regras corretas para entender qual foi o primeiro sentido, qual era a intenção do autor em escrever o que ele escreveu. Então é muito importante conhecermos as regras de interpretação. Uma quarta falácia é: eu não preciso interpretar a Bíblia porque as doutrinas já estão definidas pela minha denominação, ou já estão definidas pelo cristianismo, já estão definidas pelos concílios, já estão definidas pelas confissões. Isso também é um equívoco, porque a palavra de Deus, ela é o texto infalível, mas os homens falharam nessa interpretação ao longo dos anos. Há falhas nas interpretações das confissões, por exemplo, dos concílios, dos teólogos. Então nós não deveríamos nos acomodar, mas buscar também conhecer melhor as Escrituras Sagradas. E por último, uma última falácia que eu quero compartilhar nesse vídeo é a falácia que eu não posso interpretar a Bíblia porque não tenho conhecimento das línguas originais. Essa também é uma grande falácia, porque graças a Deus nós temos em nosso idioma boas traduções da Bíblia no original. A partir dessas traduções nós conseguiremos interpretar corretamente a Bíblia. Poderemos utilizar até as várias traduções que há para compararmos os textos, para compararmos algumas palavras que nós não compreendemos bem. É muito importante a gente entender que as nossas traduções, elas são confiáveis, elas são frutos de trabalhos de homens competentes, de homens que são tementes a Deus, que buscaram fazer um melhor trabalho para que nós pudéssemos ter a palavra de Deus no nosso idioma. Por isso, esse vídeo é para te incentivar a conhecer mais a palavra de Deus, a buscar a interpretação da palavra de Deus de forma correta, porque se você fizer isso, certamente a sua fé será alimentada, certamente você se relacionará melhor com o seu Deus, certamente você servirá melhor a Deus nesse mundo. Portanto, não se acomode, mas busque interpretar corretamente a palavra do Senhor. No próximo vídeo falaremos de como é importante o trabalho da interpretação bíblica, como é importante o trabalho da hermenêutica, o que é hermenêutica, o que é exegese. Nós falaremos sobre isso e como nós então podemos aplicar corretamente as ferramentas para a interpretação das Escrituras. Então espero você no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe, ative o sininho de notificações para que você receba todos os conteúdos desse canal. Todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você ter aí no seu celular a notificação que o vídeo foi postado. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Me ajude a fazer com que a palavra do Senhor possa alcançar mais pessoas. Esse é o objetivo do nosso canal. Que Deus te abençoe, paz e graça, em nome de Jesus.